Doutor Antônio Honório Nascimento, delegado seccional de São José do Rio Preto. Que finalmente foram presos os dois indivíduos, os dois autores das facadas, né, das mais de 7 facadas da gestante de 18 anos. Então, doutor, explica pra gente, né, como se deu a investigação? Inicialmente eu queria enaltecer o trabalho da investigação lá do 46DP, liderado pelo Dr. Gustavo. Foi um brilhante trabalho, né, que culminou com o esclarecimento dessa bárbare, né. Nós tivemos inicialmente o registro do boletim de ocorrência como uma lesão corporal, mas diante dos fatos, né, e das diligências, concluímos que se tratava de uma tentativa de feminicídio. O que aconteceu? O autor, ele tinha um relacionamento com a vítima de 6 meses aproximadamente, e segundo informações dela mesma, ela estaria grávida. E ele, não concordando com a situação, ele começou, né, a ter uma certa discussão desse problema da gravidez no relacionamento. Ele não aceitava de forma alguma. Inclusive, ela teria passado já por exames, né? Eles já tinham várias mensagens trocadas nos celulares a respeito, ele não concordando com a situação, e ele acabou por combinar com um amigo, né, que eles dariam um susto nela, né? Combinaram aí até o encontro, né? Premeditaram o encontro pós-serviço dela, por volta de meia-noite, e quando ela esperava-os para o encontro, chegou os dois indivíduos, né? Combinados que um seguraria e o outro praticaria o que foi praticado, né? E com um canivete ele acabou desferindo vários golpes na região abdominal da vítima, né? Com a intenção, segundo ele, de atingir o feto, né? A intenção dele, segundo ele, era essa, mas não conseguiu o intento, né? Ela acabou sendo socorrida por vizinhos que estavam no local, e a investigação, né, realmente chegou nessa conclusão, que foi a tentativa de feminicídio, inclusive com a apreensão dos objetos utilizados na prática da infração, e as roupas que estavam todas sujas de sangue que eles deixaram aos arredores do local onde eles residiam. Quantos golpes, doutor? 7 golpes. Ela foi para o HB, né, passou por cirurgia e continua lá em estado grave. E por medo, doutor, ela teria contado uma outra história, foi isso? Porque a princípio ela teria dito que não conhecia, né, os rapazes, que achou que fosse ser assaltada. Enfim, a princípio foi essa a história. E agora, então, né, vocês esclareceram. Então, teria sido por medo? Acredito que sim, né? Até porque se ela já havia marcado um encontro com ele, até nas mensagens trocadas pelos dois pelo WhatsApp, ela deve ter ficado com medo, até porque na hora, meia-noite, no lugar ermo, lugar, né, bem ruim até para fazer um encontro, né? E ela, tendo o relacionamento com a pessoa, logicamente que ela saberia se era ele ou não. Ela mesma afirmou que seria ele. Como foi ali o ponto de identificação deles? No primeiro momento ela negou, né? Ela também, realmente ela falou que poderia ter sido um roubo, mas depois, diante do próprio esclarecimento deles, da confissão deles, numa nova declaração, ela realmente confirmou o que estava acontecendo. Então, na data de ontem, eles confirmaram, eles confessaram o crime. Sim, foram interrogados lá no 46DP, diante da confissão deles, foi representado pela prisão temporária, até porque novas diligências ainda têm que estar em andamento, né, para se apurar realmente o que aconteceu. Por volta de 22 horas foi expedido mandado de prisão e os mesmos foram encaminhados para o centro de triagem da seccional. Eles se entregaram, doutor, de boa? Não, eles não se entregaram, né? Através das investigações, né? Quando vocês chegaram na casa, né? Eles foram convidados a comparecer até a unidade policial e lá, chegando, eles esclareceram o que realmente aconteceu. Doutor, chegou pra gente que ele teria sugerido um aborto, realmente isso foi confirmado, a vítima declarou isso, ou ele disse algo a respeito disso? No caso, às vezes, a vítima ter se negado, ele ter tomado essa decisão? Realmente a discussão seria em torno disso, ele queria que ela abortasse, né, mas ela negando veementemente, né,
até na troca de mensagens nós percebemos que ela falou que ela ia assumir, na pior das hipóteses, assumiria sozinha, até que mudaria do estado de São Paulo. Essa primeira versão dela, a mudança de versão, ela pode ser enquadrada em algum crime também? Não, né, não interfere, né? Interfere sim no esclarecimento, nas próprias diligências, né? Mas o pessoal foi muito esperto ali, né? Fizeram um grande trabalho e dando uma pronta resposta aí para a população. Então, deixando claro, a tipificação do crime foi mudada. Não é mais lesão corporal, eles vão responder por tentativa de feminicídio. E o senhor saberia dizer para nós a idade desses dois indivíduos, do namorado? Ela 18, o autor 19 e o amigo 18. Então, todos jovens. Exatamente. O feminicídio é um crime autônomo, né? É uma lei específica, penalidade se consumado de 20 a 40 anos. Como foi tentativa, reduz-se essa pena, né? Mas também pode ter as agravantes, né? De coautores, né? 2 pessoas ou mais, e além do estado de gestativo dela. Então, e não pode ser considerado uma dupla tentativa de homicídio, no caso do feto ainda não? Não, no caso do feto ainda não. Ainda não configura. No caso. Doutor, pela gravidade da violência do crime, tentar acertar o feto, vocês têm ouvido falar disso? Como é que foi avalia essa? Não, eu, 39 anos de polícia, nunca tinha ouvido falar nisso, né? A gente imaginava que ele poderia tentar contra a vida da namorada, né? E não da vida do possível, né? Criança, do possível filho dele, que ainda não tinha assim, uma certeza que realmente ela estava grávida, que ela ainda estava fazendo exames. Sim, doutor, só para a gente entender, de início a ideia deles era apenas assustá-la, mas isso acabou evoluindo, ou ele já tinha a intenção de ferir ela? No depoimento era dar um susto, né? De dar alguns chutes, algum pontapés. Mas se ele foi já munido, né, de um canivete, as intenções deles não eram boas, né? Tanto é que premeditaram, né? Uniu-se um ao outro, inclusive o amigo disse que ele teria oferecido alguma recompensa depois, né? Seria gratificado com alguma recompensa para que ajudasse ele a fazer essa barbaridade. E eles não tinham passagens? Não, são 18, 19 anos, ainda não tinha nenhuma passagem. Eles foram identificados por câmera de segurança? Como é que você chegou? Começou o trabalho pela identificação da câmera de segurança, né? Até que chega até a chocar o momento da prática da infração. E a partir daí, lógico, né? Namorado, primeiro suspeito, né? Incumbiu um trabalho aí, né, uma expertise dos policiais que culminou com o esclarecimento dos fatos. Além de medo, ela não identificou eles por conta de amor? Você acha que tem alguma questão da mulher? Acredito que não, foi mais medo mesmo, né, de uma futura represália aí, do futuro encontro aí, daquilo que eles não conseguiram praticar agora. Doutor, e nós sabemos que ela continua internada, né, ela está no HB internada. O senhor tem conhecimento? Ela não perdeu o bebê? Não, a informação que nós temos é que ela não perdeu o bebê. Okay, então muito embora ela tenha passado por cirurgia, né, devido à gravidade do acontecido, mas informações que ela não perdeu o bebê. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente volta com mais informações a qualquer momento. Essa foi a entrevista com o doutor Antônio Honório, delegado seccional aqui em Rio Preto. Um caso grave aqui em São José do Rio Preto. Mais informações a qualquer momento aqui no Diário do Rodrigo Lima, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, turma.